Para eles, você é só um louco. Que nem eu. Precisam de você agora. Quando não for útil, vão expulsar você, como a um leproso. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar, quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Eu não sou um monstro. Eu só estou na vanguarda. E se eu te disser que você é mau? Talvez essa frase seja dura demais, pode até parecer ofensiva. Afinal, a maioria de nós cresceu ouvindo que é importante ser uma pessoa boa, fazer o bem, tratar os outros com respeito, ser honesto, trabalhar duro, e muitos realmente vivem assim. Então por que afinal começar um vídeo com uma frase tão direta? A resposta é simples. Às vezes, a verdade mais necessária é justamente aquela que evitamos ouvir. Isso não é sobre condenação, não é sobre apontar o dedo ou fazer você se sentir culpado só por existir. Pelo contrário, é um convite para olhar para dentro, para tirar as máscaras, para deixar de lado por um instante a imagem que tentamos manter diante dos outros e até diante de nós mesmos. Porque talvez, e só talvez, você perceba que reconhecer o mal que habita dentro de nós pode ser o primeiro passo para encontrar o bem verdadeiro. Quantas vezes você já ouviu ou disse algo como eu ajudo as pessoas, eu não faço mal a ninguém, sou uma pessoa boa? Essas frases se tornaram como um escudo, uma forma de nos protegermos da culpa, de nos sentirmos justos diante do mundo e até diante de Deus. Afinal, comparado aos criminosos, aos corruptos, aos que causam dor e destruição, somos até que bem decentes, não? Mas existe uma armadilha nesse pensamento, uma ilusão sutil que engana até os corações mais bem intencionados. A Bíblia nos mostra algo diferente. Não há um justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o padrão de bondade que Deus espera não é o nosso, é o dele. E quando nos medimos pelo nosso próprio padrão, sempre encontraremos uma forma de nos sentir bons o suficiente. Mas quando olhamos para Deus, percebemos o quanto ainda estamos distantes da verdadeira justiça. Imagine uma roupa branca, impecável. Se cair uma única gota de lama, ela já não é mais pura. Assim é o pecado diante de Deus. Não importa o tamanho, basta um. E todos nós temos manchas. Por isso o problema não é se somos pessoas boas aos nossos próprios olhos. O problema é que aos olhos de Deus estamos todos contaminados por algo que nos separa dele, o pecado. E quando continuamos acreditando que somos bons o bastante com nossos próprios méritos, nunca entenderemos a profundidade do sacrifício de Jesus. Porque quando pensamos no mal, muitas vezes olhamos para o mundo ao nosso redor, para as injustiças, para as guerras, para as mentiras e as crueldades que vemos todos os dias. É fácil acreditar que o mal está lá fora, em outras pessoas, em situações difíceis, mas a verdade é que o mal não está só fora de nós, ele também está dentro de cada um. A Bíblia nos ajuda a entender isso de forma profunda. Em Gênesis está escrito que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Isso significa que desde dentro do coração humano há uma inclinação para o mal, para escolhas que nos afastam do bem. Não é algo que só aprendemos com o tempo ou por influência do ambiente. Essa tendência está enraizada na nossa natureza humana. Essa realidade pode parecer difícil de aceitar, porque no fundo gostamos de pensar que somos bons, que nossas intenções são sempre corretas. Mas se olharmos com sinceridade, percebemos como, mesmo desde pequenos, sentimos desejos egoístas, impulsos que nem sempre são bons, aquela voz interior que muitas vezes nos puxa para escolhas erradas. Por isso o mal não é apenas um problema externo, ele nasce e se manifesta dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente. É como se carregássemos uma semente que, se não cuidada, cresce e gera frutos amargos. Reconhecer essa verdade é fundamental para que possamos entender quem realmente somos e por que precisamos de algo além das nossas próprias forças para mudar de verdade. Mas por que somos assim? Para entender por que essa inclinação ao mal está dentro de nós, precisamos voltar ao começo da história humana, a famosa queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Lá, no relato bíblico, vemos um ponto de inflexão decisivo para toda a humanidade. Adão e Eva foram criados para viver em perfeita comunhão com Deus em um ambiente de paz e harmonia. Mas quando escolheram desobedecer a Deus, comeram do fruto proibido.
Essa escolha trouxe consequências profundas. Não foi apenas um erro isolado, foi um momento em que o pecado entrou no mundo, corrompendo não só a relação deles com Deus, mas também a natureza humana que herdamos. Portanto, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa passagem nos mostra que a desobediência de Adão trouxe para todos nós uma condição de separação de Deus, uma natureza marcada pelo pecado. Essa natureza corrompida nos leva a agir de maneira egoísta, orgulhosa e rebelde, mesmo quando queremos o contrário. É essa herança espiritual que explica por que desde cedo sentimos dentro de nós essa luta constante entre o bem e o mal. É importante entender que essa condição não é culpa nossa, mas consequência de uma realidade maior que nos envolve. Ainda assim, essa consciência nos prepara para o próximo passo, a necessidade urgente de transformação e esperança. Porque muitas vezes confiamos na nossa própria bondade para nos sentirmos aceitáveis ou bons o bastante. Fazemos boas ações, ajudamos os outros e pensamos, olha, eu sou uma boa pessoa. Mas infelizmente essa bondade humana, por mais sincera que seja, não é suficiente para nos aproximar de Deus ou para nos livrar da nossa condição interior. Há uma diferença fundamental entre a bondade humana e a santidade divina. A bondade humana é limitada, imperfeita e muitas vezes motivada por interesses próprios ou pelo desejo de ser reconhecido. Já a santidade divina é perfeita, pura e absoluta, algo que nenhum esforço humano pode alcançar por si só. A parábola do fariseu e do publicano, contada por Jesus, é um exemplo claro dessa diferença. O fariseu, confiante em suas boas obras e aparência de justiça, se compara aos outros e se considera superior. Já o publicano, humilde, reconhece suas falhas e clama pela misericórdia de Deus. No fim, Jesus mostra que é a humildade e o arrependimento genuíno, e não as boas obras exibidas com orgulho, que agradam a Deus. Além disso, Isaías nos lembra de que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia diante de Deus. Nossas boas obras são como folhas secas sem raiz, belas por fora, mas incapazes de produzir vida verdadeira ou transformar nossa essência. Isso nos leva a entender que o que precisamos não é apenas melhorar nossas ações ou sermos mais bonzinhos, mas passar por uma transformação profunda que só Deus pode fazer em nosso coração. Reconhecer que a bondade humana não basta é o primeiro passo para buscar essa mudança verdadeira. Então chegamos a uma verdade que muitos evitam encarar: você é mau. Não no sentido de ser uma pessoa irreparavelmente ruim, mas no sentido de que há algo dentro de você, na sua natureza, que está inclinado ao mal, ao egoísmo e à falha. Essa é uma realidade que não devemos ignorar ou mascarar com justificativas, desculpas ou comparações com os outros. Mas enfrentar essa verdade não precisa ser motivo de desespero ou condenação. Pelo contrário, reconhecer nossa condição é o ponto de partida para qualquer mudança verdadeira. Quando nos recusamos a ver quem realmente somos, vivemos em negação e essa negação impede a cura. O início da cura é aceitar a doença. Assim como no corpo físico, quando o médico pode ajudar um paciente, ele primeiro precisa que o paciente admita que está doente. Na vida espiritual é o mesmo. Só podemos ser transformados quando paramos de fingir que está tudo bem. Reconhecer que somos mal não é o fim da história, mas o começo de um novo caminho. Pois quando finalmente abraçamos a verdade sobre quem somos, algo poderoso começa a acontecer. Não se trata de simplesmente sentir culpa ou vergonha, mas de permitir que essa verdade nos leve a um arrependimento genuíno. Arrependimento não é só um sentimento de tristeza pelo erro, mas uma mudança profunda de coração, uma decisão consciente de virar o rumo da vida. Esse arrependimento é o ponto de partida para a verdadeira transformação. E aqui está o segredo. Essa mudança não depende do nosso esforço ou da nossa força. Não somos capazes de nos consertar sozinhos, porque o mal que está em nós é maior do que a nossa vontade. A nova vida que Deus oferece é um presente, uma obra dele em nós, que nos renova e nos capacita a viver de forma diferente. Jesus, em João, nos chama para viver na luz. Viver na luz significa sair das sombras da mentira e do engano sobre nós mesmos. Esse convite para viver na luz está aberto para todos. Não importa o quanto você tenha errado ou se sentido perdido, a luz está ali, pronta para iluminar o seu caminho, se você decidir aceitar.